Volkswagen Passat com motor refrigerado a ar, não é pegadinha não, existiu mesmo e eu vou contar essa história muito interessante para você a partir de agora. Olá amigos do canal PL, sejam todos bem-vindos, a Sessão Nostalgia está começando. Se inscreva no canal se não for inscrito, por favor, não paga nada, dê o joinha porque esses conteúdos vão ficar cada vez mais presentes no YouTube aqui no nosso canal com a sua colaboração. Olha, para começarmos a entender essa história, nós temos que mencionar um homem chamado Philipp Schmidt, que inclusive faleceu em outubro do ano passado. Ele foi presidente mundial da Volkswagen nos anos 70. Ele veio para o Brasil para comandar o departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa, onde atuou por 11 anos. Inicialmente, Philipp veio para cá incumbido de desenvolver o projeto BX, um carro que seria o sucessor do Fusca. Porém, ao contrário da Brasília, por exemplo, esse novo carro deveria possuir características únicas e inovadoras. Entre elas, o eficiente motor refrigerado a água que o Passat usava, né? Um motor muito eficiente e moderno em relação aos antigos motores refrigerados a ar que os outros modelos da marca já usavam. Só que o que acontece? Como eu já mencionei no vídeo anterior do Passat GH, inclusive se você não viu, confira lá porque tá bem legal. A linha Passat cresceu bastante com o passar dos anos. Em 1976, por exemplo, já haviam várias versões, modelos, e tudo isso aumentava a produção do carro e aumentava a demanda por motores. Além disso, o motor do Passat possuía também um custo mais elevado de produção, mais caro em relação aos motores Boxer A. Somado a tudo isso, a capacidade de produção da fábrica de motores da Volkswagen nessa época já não era das maiores e a demanda por mais motores seria muito grande com o lançamento do novo carro, que tinha uma proposta de ser um carro popular e de entrada. Logo sobrava apenas a alternativa de usar o bom e velho motor Boxer refrigerado a ar, esse sim que já era fabricado em maior escala e possuía um custo de produção e um custo operacional mais baixo. Como colocar o motor Boxer usado na traseira na frente de um carro? Não é tão simples assim. O projeto do novo carro teve início em 1976, com a conclusão em maio de 1980, quando o Gol foi lançado definitivamente. Esse projeto inclusive teve a colaboração de Márcio Piancastelli, um dos homens que contribuiu grandemente para a criação do Brasília. Mas espera aí, o vídeo não é de Passat? O que tudo isso que eu tô falando tem a ver? Para entendermos melhor essa história, temos que voltar um pouco mais no tempo, lá na Alemanha, no ano de 1969, quando a Volkswagen criou um conceito denominado de EA276. Esse carro acabou se tornando uma fonte de inspiração para o que viria a ser o Golf pouco tempo depois. Algumas unidades foram feitas e ele tinha uma característica inédita até então, que era o motor refrigerado a ar montado na dianteira. Esse carro seria o substituto de toda a família Type 3 e afins, mas o projeto acabou sendo abortado em 1970, pois eles entenderam que o motor refrigerado a ar não seria mais adequado para um novo projeto tão importante. Para o carro ter forte expressão no mercado por lá, o carro precisava realmente ter um motor mais moderno. Foi aí que entrou em cena o motor de origem Audi, que nós acabamos conhecendo como o motor do Passat. Também conhecido como MD, aquele motorzinho que equipou o Passat, Golf lá fora e o Polo também. Agora aqui no Brasil, o que acontece? A equipe da Volkswagen de engenharia, todo o departamento ali, eles tinham um cronograma para seguir, né? O lançamento da família BX, o lançamento do Gol programado para 80, o Voyage, que seria o sedã, para 1981 e a Paraty em 82 também, junto com a Saveiro, que era a picape. Os primeiros esboços desse projeto BX começaram de fato em 76. Tirando aquele protótipo da Volkswagen de 69, que é o EA276, nunca foi produzido pela marca um carro com motor refrigerado a ar na frente. Aquele, no caso, foi um protótipo, não chegou a ser produzido em série. Nunca havia sido produzido em série um veículo com motor Boxer refrigerado a ar. Isso também já nem era mais cogitado na Europa, né? Mas aqui a situação era diferente. Eles precisavam testar e elaborar um sistema de refrigeração diferenciado, porque naquele momento nós tínhamos dois tipos de refrigeração. O motor convencional, que era equipava a Brasília, Fusca Kombi, né? E o motor de concepção plana, aquele motor deitado, entre aspas, que equipava a linha Variante 2 também, 78, carros como SP2, Carmanguia TC e afins. Eles precisavam criar um sistema de refrigeração que funcionasse na frente, tendo em vista que esses outros sistemas de refrigeração eram pensados para ficar na parte de trás. Enquanto o projeto de maquetes, esboços, estudos de carroceria estava em andamento, corria em paralelo o projeto de elaboração do novo
novo motor. Como o Gol seria um carro com estrutura em monobloco, diferente basicamente de todos os outros Volkswagens que tinha aquela concepção de chassi e carroceria, com exceção de o Passat, que também usava a carroceria naquele esquema de monobloco. A Volkswagen nessa época então fez entre 20 a 22 Passats com motor refrigerado a ar. E esses carros, além de testes que eram feitos pelos engenheiros ali da fábrica, algumas unidades deles também ficaram à disposição de diretores e gerentes da própria Volkswagen para o seu uso mesmo. Um detalhe curioso também é que esses carros possuíam uma trava que impedia a abertura do capô, porque como era um projeto novo e sigiloso, havia muito assédio da imprensa. Basta lembrarmos o caso dos fotógrafos que acabaram levando até tiro ao tentar fotografar ali a Brasília, que ainda não havia sido lançada e estava em testes na Estrada Velha de Santos. Segundo relatos, esses Passats externamente não possuíam qualquer diferença em relação a um Passat comum. A única diferença realmente só podia ser notada com o carro em movimento, tendo em vista o característico barulho diferente do motor refrigerado a ar. Esse projeto de elaboração do motor a ar na frente do Passat causou um racha na Volkswagen, porque muitos setores da empresa queriam que o Gol fosse lançado já com o motor refrigerado a água, motor que depois virou MD, tendo em vista que para os anos 80 já eram previstos novos lançamentos muito mais modernos. Mas, como eu disse, a produção de motores não atendia nesse momento, inclusive outros setores já num outro extremo, com outras opiniões, cogitavam inclusive uma versão de entrada do próprio Voyage com motor refrigerado a ar, uma versão mais barata, uma versão S ali, mais de entrada mesmo, com motor boxer refrigerado a ar, o que de fato não aconteceu. Somente, além do Gol, a Saveiro saiu com motor a ar em 82. Nesses 4 anos de elaboração do projeto BX, os caras rodaram mais de 500 mil quilômetros com esses Passats com motores refrigerados a ar. Eles fizeram todos os testes possíveis em todas as situações, levando os carros ao extremo mesmo. Foi graças a esses testes que eles conseguiram elaborar o eficiente sistema de refrigeração do Gol BX, que apesar de ser ali esteticamente parecido com o sistema dos motores Porsche, é diferente porque ele foi exclusivamente projetado para funcionar na frente. Eu já vi até inclusive Fuscas com o motor do Gol BX com a capela ali. É um erro fazer isso porque aquele sistema de refrigeração não foi feito para ficar atrás. Logo, pode e deve causar um aquecimento, uma deficiência no sistema de refrigeração. No caso desses Passats, o motor era 1600 mesmo, por causa do maior peso da carroceria, né? O desempenho era modesto, nada demais. Acho que até por isso que foi descartada a possibilidade de se lançar o Voyage com motor a ar, né? Tudo isso serviu de base para o ajuste final do motor 1300 do Gol, que possuía também cabeçotes exclusivos dele. No caso do Passat, quando foi lançado lá em 74, ele vinha com motor refrigerado a água 1.5. Quando foi lançado o TS em 76, que chegou o motor 1.6. Esses motores ainda nem eram o tal MD, né? Eles viraram MD em 1983, que daí passou a ser o MD 270, que era o famoso 1.6. Os primeiros motores 1.8, inclusive, que equiparam o Gol GT em 84 e os primeiros Santanas também não eram AP, eles eram MD, mas não era MD 1.6, era MD 1.8, conhecido, por muita gente não sabe disso, né? Um abraço meu amigo Maurício, que era o MD 470. Essa era a denominação dos motores AP, só que eles tinham um funcionamento um pouco áspero demais, tanto no Gol quanto no Santana, e com o agravante de que no Gol GT ele vinha com câmbio só de 4 marchas. Isso foi corrigido em 1985 com bielas mais longas, daí o nome conhecido como bielão, que é o AP 600 1.6, né? E o AP 800, que era o motor 1.8. Reza a lenda que das 22 unidades que foram feitas, sobraram uma ou duas dentro da fábrica da Volkswagen e lá estão guardadas até hoje, mas não em exposição. O que é curioso porque geralmente com carros protótipos, carros de estudos assim, as marcas tendem a destruí-los logo depois, como lamentavelmente aconteceu com o Santana Tecno, né? Mas fica o questionamento, a nossa dúvida, seria muito interessante ver um Passat com motor refrigerado a ar, que eu garanto que é uma coisa que você não devia saber, mas agora você sabe. Sabe por que você sabe? Porque o canal PL traz literaturas automotivas e nostalgia para você. Se você não viu o vídeo do Passat GH, também tá bem legal, eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo. Eu aguardo vocês no próximo. Até mais aqui no canal PL. Tchau!